Imagine dirigir por mais de 1 hora e continuar em cima do mar, sem ver terra firme, sem parar. Agora imagine que isso não é uma fantasia, mas uma obra de 55 quilômetros, atravessando o estuário do Rio das Pérolas, no sul da China. Ela liga Hong Kong, Macau e Zhuhai, e transformou uma viagem que podia levar até 3 horas em um trajeto de cerca de 40 a 45 minutos. Parece uma vitória absoluta. Mas essa ponte também ficou conhecida por um nome muito mais pesado: Ponte da Morte. Porque, por trás da promessa de integração, havia um desafio que parecia impossível. Como cruzar uma das áreas marítimas mais movimentadas do mundo sem impedir navios, sem atrapalhar aviões e sem lutar contra o próprio mar? A resposta começa com uma verdade simples: ali, uma ponte comum não bastava. A região recebe mais de 370 mil embarcações por ano, incluindo navios gigantes. Bloquear esse tráfego era impensável. E ainda havia outro inimigo: tufões violentos, com ventos acima de 300 km por hora. Além de um solo marinho instável e profundo, em uma bacia sedimentar complexa. Como se não bastasse, a rota passava perto da zona de aproximação do Aeroporto Internacional de Hong Kong. Ou seja, qualquer estrutura alta demais poderia atrapalhar pousos e decolagens. E tudo isso precisava durar 120 anos. Não era só construir, era vencer limites. Foi aí que nasceu a solução híbrida. Em vez de apostar em um único formato, os engenheiros combinaram ponte, túnel e ilhas artificiais, peça por peça, para contornar cada obstáculo. A maior parte dos 55 quilômetros virou uma sequência de pontes elevadas sobre o mar, sustentadas por cabos de aço e torres altíssimas. Só esse trecho principal soma 29,6 quilômetros, dividido em 3 seções, justamente para permitir a passagem contínua de embarcações por baixo. A lógica era clara: a ponte não poderia interromper a vida marítima. Ela precisava conviver com ela, e isso mudou tudo. Mas ainda faltava resolver o ponto mais delicado. Em certo trecho de 6,7 quilômetros, a estrada simplesmente mergulha. Ela desaparece da superfície e se transforma em um túnel submarino sob o fundo do mar. Essa foi a resposta para o problema do aeroporto. Não dava para levantar a ponte mais alto ali. Então a rota foi levada para baixo d'água. Assim, aviões podiam seguir por cima, navios podiam passar sem barreiras, e a conexão entre os dois lados continuava intacta. É nesse momento que a obra deixa de parecer apenas grande e passa a parecer quase absurda. Porque não se trata de uma ponte atravessando o mar. Trata-se de um sistema inteiro desenhado para desaparecer e reaparecer no lugar exato. E para fazer a transição entre o que está acima e o que está abaixo. Foram construídas 2 ilhas artificiais no meio do oceano, cada uma criada praticamente do zero, em pleno mar aberto, para conectar ponte e túnel com segurança. Sem essas ilhas, a mudança de nível seria caótica. Com elas, o sistema ganhou uma espécie de zona de passagem entre 2 mundos. Só que o desafio não era apenas abrir espaço. Era encaixar tudo com precisão extrema. As seções do túnel foram pré-moldadas em terra firme, transportadas por navios especiais e afundadas no ponto exato com precisão milimétrica. Um erro de poucos centímetros poderia comprometer a vedação e criar problemas décadas depois. Aqui, engenharia não aceitava improviso. Por trás dessa precisão havia também escala bruta, para cravar as fundações no fundo do mar. Foi usado o Octakong, o maior martelo de vibração do mundo, capaz de cravar estacas de aço de 22 metros de diâmetro no leito marinho.
Só isso já seria um projeto separado em qualquer outra obra. Mas aqui era apenas uma etapa. No total, foram usadas cerca de 400 mil toneladas de aço, o equivalente a 60 torres Eiffel, e mais de 1 milhão de metros cúbicos de cimento. A estrutura ainda foi pensada para resistir a terremotos, colisões acidentais com navios e tufões de até 340 km por hora. Tudo isso para cumprir uma vida útil de 120 anos. Um século e mais um pouco, sem margem para fraqueza. O resultado impressiona também pelos números. A construção começou em 2009. Durou 9 anos e foi inaugurada em 24 de outubro de 2018. O custo estimado ficou entre 15 e 20 bilhões de dólares. E o impacto regional vai além de uma simples travessia. A ponte conecta economicamente 9 cidades do delta do Rio das Pérolas. Em termos de engenharia, é um marco. Em termos de mobilidade, é uma mudança de escala. Mas nenhuma obra desse tamanho nasce limpa. E é aqui que a história deixa de ser só sobre feitos técnicos e começa a revelar o preço real da ambição. Porque o que essa ponte resolveu em concreto também escancarou em conflito. Autoridades de Hong Kong confirmaram a morte de 9 trabalhadores durante a construção. Embora a imprensa local tenha sugerido que o número real pode ter chegado a quase 20. Foi esse histórico que ajudou a consolidar o apelido Ponte da Morte. E não parou aí. 3 técnicos chegaram a ser detidos por falsificar testes de resistência do cimento, levantando dúvidas sobre a segurança da obra pouco antes da inauguração. O projeto também sofreu atrasos e estouros de orçamento. O que deveria ficar pronto em 2016 só foi entregue em 2018. Para uma obra vendida como símbolo de eficiência, isso pesa muito. No campo ambiental, a conta também foi alta. A região é um dos últimos refúgios do golfinho branco chinês, uma espécie ameaçada. Estudos científicos apontaram que o ruído subaquático do octacong poderia causar danos auditivos e comportamentais aos animais. E mais de 110 golfinhos foram encontrados mortos nas praias de Hong Kong nos anos seguintes ao início das obras. Embora o tráfego marítimo intenso também tenha contribuído para esse número. Ou seja, o impacto não veio de uma única fonte, mas o preço ambiental existiu. E, para parte da população local, a desconfiança foi além da natureza. Muitos moradores de Hong Kong nunca viram o projeto com bons olhos, temendo mais fluxo de turistas vindos da China continental e questionando se a obra realmente serviria ao dia a dia da cidade. Até o uso da ponte carrega esse contraste. Moradores de Hong Kong precisam de permissão especial para atravessá-la, mesmo tendo ajudado a pagar a obra com impostos. E, para manter tudo sob controle, a estrutura foi equipada com câmeras capazes de detectar bocejos dos motoristas e monitores de pressão arterial para condutores de ônibus. Parece futurista, mas também revela uma verdade desconfortável. Quando a engenharia tenta corrigir riscos gigantes, ela passa a vigiar o comportamento humano em cada detalhe. Até o traçado ondula levemente ao longo do percurso, não por estética, mas para se adaptar ao tráfego marítimo sem bloquear nenhuma rota. No fim, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau prova 2 coisas ao mesmo tempo. Sim, a engenharia conseguiu fazer quase o impossível. Mas também deixou claro que toda mega-obra carrega custos que raramente aparecem nas fotos bonitas. Há orgulho, há inovação, há conexão regional. E a morte, controvérsia, impacto ambiental e controle. Essa ponte não é só uma travessia sobre o mar. É um lembrete de que grandes avanços quase sempre cobram um preço enorme. E a pergunta que fica é simples: valeu a pena?
Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal e comente se você teria coragem de atravessar essa ponte.